Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus 16, que fala do conceito igreja. E a igreja, irmãos, ela tem que ser conceituada em Cristo. Lá em Mateus 16, ele dá ali o fundamento da igreja de Cristo. Hoje nós, andando pela rua, cada quarteirão aí, salvo exagero, mas tem uma igreja. São várias linhas, são vários princípios, são vários conceitos e uma imensidão de ideias que muitas vezes não levam ao ensinamento do Senhor. Mas em Mateus 16, 18 diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e que desligardes na terra será desligada nos céus. Oremos. Senhor que estás nos céus, agradecemos o que o Senhor nos tem dado pela leitura, pela compreensão, pelo direcionamento nos teus preceitos e nos teus ensinos. Amém. Irmãos, a nossa igreja, ela, relativamente do tempo que nós temos, nós estamos fazendo parte, várias linhas já tentaram influenciar ou direcionar dos caminhos daquilo que nós aprendemos e biblicamente ele é o correto. Mas nós pensamos, qual que é a igreja ideal? Qual que é a igreja ideal? Qual que é a igreja verdadeira? A igreja ideal, a igreja verdadeira, não é aquela que nós pensamos, aquela que nós achamos, aquela que nós muitas vezes deduzimos em nossos conceitos, em nossos pensamentos, em nossa ideologia, dos livros que nós lemos, da muitas experiências que nós trazemos lá de fora. Hoje nós temos essa grande dificuldade hoje na propagação do Evangelho para a nossa igreja, falando do nosso trabalho, dos que chegam com as várias ideias que lá fora são pregadas de forma diferente do que a palavra do Senhor deixou. Hoje nós temos que administrar todas essas teorias, teses, ou seja lá o nome que é dado, e que tentam influenciar do Evangelho, das doutrinas bíblicas as quais estão em nosso meio. Nós já tivemos de mexer com o seio familiar, em corromper o seio familiar e na loucura de se colocar mais um participante na união entre marido e mulher, em se agregar um terceiro ao matrimônio. Nós já tivemos algumas experiências nesse sentido, e a palavra do Senhor diz que isso é loucura, pela dureza do coração. Isso foi permitido no Velho Testamento e seria um absurdo, quanto mais falando no conceito doutrinário, mas isso já pairou em nossos ares, em nosso meio, motivo de muitas discussões, motivo de muitas debates relacionados a este assunto. Tivemos também aqueles que quiseram romanizar a nossa doutrina, trazer os conceitos de Roma, renomados teólogos conhecidos, e que por muitos tem mais peso do que os apóstolos. Renomados teólogos dizem que esses tais teólogos têm mais peso nos ensinos do que os apóstolos. Nós vemos que o romanismo ele paira as igrejas ditas batistas. Isso está alastrado, isso está pulverizado na mente, nos conceitos, e uma vez cauterizado isso na mente das pessoas, dificilmente você consegue desintoxicar essas pessoas romanizadas em nosso meio, daqueles que seguem a Cristo.
E são minúcias, são detalhes que muitas vezes nós devemos prestar atenção para que isso não polua a doutrina de Cristo da igreja deixada por ele em seus ensinos mais santos e puros. Também ronda as nossas doutrinas um retorno aos ritos judaicos, aos guardas dos mandamentos, das vestimentas, da padronização de dias da semana para se servir ao Senhor, completando ou minimizando o conceito de Cristo. Aquilo que eu vou fazer, aquilo vai me ajudar a me aproximar do Senhor. Mas Satanás, ele tem sido perspicaz, tem sido conseguido que isso muitas vezes traga motivos de discussões, até perca de irmãos ao nosso meio. E muitos desses entram e lançam a isca para ver se agregam alguns aos seus pensamentos. Uma conversa paralela aqui, uma conversa ali, para ver se angariamos alguns adeptos. Ou se tem até assim um jargão, né? Vamos estudar melhor determinado assunto. Quando alguém falar isso para você, vamos estudar melhor um determinado assunto, pode se ligar o sinal de alerta que algo está querendo influenciar aquilo que nós já temos em nosso meio. Da sólida doutrina que nos foi ensinado, e a nossa missão continuar essa doutrina que é do Senhor. E manter firmes os irmãos na doutrina que é do Senhor. Mas teríamos nós motivos para guardar as leis, os ritos de Moisés, ou seja lá a Torá? Teríamos motivos para uma igreja verdadeira, baseada, centrada nas doutrinas de Cristo, e partirmos para a guarda de algum mandamento em específico? Seja gentio ou seja judeu sanguíneo, nascido em Israel, daquele crente que vai se converter, mesmo que judeu, a Cristo, ele tem algum apego às leis? Mesmo que seja de uma forma singela de me aproximar de Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Ressaltando que não é proibido, não é pecado, desde que seja isso feito em seu íntimo, em seu coração. Podemos traçar um paralelo às nossas ofertas. Os irmãos fazem, temos a nossa prestação de contas, mas nós não sabemos quem e quanto se dá. Você pode praticar lá seus conceitos, desde que isso seja para o seu íntimo, para o seu crescimento. Daquilo que nós fazemos ao Senhor em oculto, não precisa ser divulgado, disseminado, nem proselitado. Dos costumes que eu tenho para me aproximar do Senhor, a gente pode fazer isto de uma forma no íntimo em nosso coração. Mesmo as guardas que se fazem para o Senhor, no aproximação com o Senhor, assim também nós podemos fazer, desde que não interfira na fé e no conceito de Cristo na cruz. Hoje nós estamos na dispensação da graça, Cristo, cumpridor das leis, estabeleceu um novo concerto, uma nova dispensação da qual nós estamos hoje. Na graça, uma vez convertido a Cristo, seja você gentio ou você seja judeu, que compromisso nós temos simplesmente para a guarda para com o sábado, para com nós mesmos? Qual que é o conceito no que nós nos baseamos? Primeiramente, irmãos, o sábado ele foi uma aliança entre Deus e a nação de Israel, e não com o povo gentio. O povo gentio não tem por que se cumprir.
o sábado. Nós não vemos nem no Novo, nem no Velho Testamento, o povo gentio guardando o sábado. Vamos lá no livro de Êxodo. Nós vamos ler algumas passagens, nós vamos correr algumas citações bíblicas. Mas lá no livro de Êxodo 31, Êxodo 31, 12 diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, 31, 13: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, porque saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquele dia será eliminada do meio do seu povo. Nós vemos aqui, irmãos, dois conceitos. Primeiramente, foi uma aliança entre Deus e os filhos de Israel. Uma aliança feita com aquele povo, com Moisés. E a penalidade para aquele que não guardar o sábado, no 14. Aquele que profanar o sábado certamente morrerá. Hoje, irmãos, ou das duas, uma. Ou o pessoal está guardando o sábado na sua excelência, ou a lei não está sendo eficiente. Porque nós não estamos vendo nenhum daqueles que guardam o sábado sendo morto pelo Senhor. Nós não estamos sabendo ou vendo uma mortandade, uma execução, seja lá o que for, daqueles que não estão cumprindo a guarda do sábado. Aqueles que não guardassem o sábado, certamente morreria. E nós não estamos vendo esses morrer. Mas o livro de Gálatas fala que aqueles que puxam a lei para si, maldito o são. E se não se cumprir tudo aquilo que ali é feito, será maldito. Em Gálatas o papel se inverte. Guardaremos o sábado no Antigo Testamento, nas leis mosaicas, em temor ao Senhor, para não morrermos. E hoje nós vamos guardar a lei para puxar a maldição sobre nós. Ignorarmos muitas vezes a Cristo, em sua grande maioria, para termos a nós com Ele. E uma segunda pergunta que nós fazemos, irmãos. Abraão, o pai da fé, aquele que foi designado por Deus na promessa ao povo de Israel, que seria uma grande nação, uma nação abençoada, e aqueles povos, os povos também que ali se juntarem também seriam abençoados juntamente e contraposto àqueles que o perseguissem seriam amaldiçoados. Aquele que saiu lá de Ur dos caldeus, uma região rica, da região fértil lá do rio Eufrates, do rio Tigres, e foi lá para Canaã, aonde não se tinha nada além de muita areia e vento. Abraão guardou o sábado. Ele foi um guardador do sábado, o pai da fé. Abraão guardou o sábado. Vamos lá no livro de Neemias, alguns livros adiante, quando já passada a promessa a Abraão, passados os 430 anos no deserto, no Egito, os 400 anos, os 40 anos na trajetória até a Canaã, os 70 anos
do cativeiro, muitos anos depois, Neemias, quando voltou com um grupo daqueles que estavam lá no cativo e foram reestruturar o templo, reestruturar os ritos, e nós vemos que... Um momentinho só, acabou a pilha aqui. Neemias 9. Alô? 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 Neemias 9, 13 e 14 diz o seguinte: E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste juízos, retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e a lei que mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Nas instituições da lei, a partir ali de Moisés, quando ele desceu com as tábuas, e ali tinha todos os preceitos das leis e dos estatutos, Abraão teria esquecido da guarda dos sábados? O livro de Gálatas fala que o Evangelho foi primeiramente anunciado a Abraão. Não falou que foi anunciado a guarda dos mandamentos, mas o Evangelho que é de Cristo. O mesmo Evangelho anunciado no Velho, o mesmo Evangelho que é citado no Novo Testamento. Por isso ele está desde o início até o final. Foi o Evangelho que foi anunciado a Abraão, primeiramente a ele. Mas ali pela dureza do coração de todo aquele povo, foi ali mandado as tábuas da lei, das regras que o povo deveria seguir e cumprir para o Senhor. Mas até então, além da lei moral, qual que foi uma lei explícita deixada para o povo de Israel, mesmo antes de Abraão? Lá no livro de Gênesis 2, a primeira ordem dada ao Senhor a Adão, mesmo antes de Abraão, lá em Gênesis 2, dois 16 e 17 diz o seguinte: foi uma ordem que o Senhor deu, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Foi a primeira ordem, o primeiro mandamento que foi dado a Adão, para que não se comesse da árvore do bem e do mal, porque delas o dia que comerdes, certamente morrerás. Foi a primeira ordem dada por Deus ao homem, antes de qualquer outra coisa. A obediência aos seus preceitos. A partir da obediência, do conceito obedecer, nós vamos entender todos os demais, tudo que vai nos acrescentar. Qual que era mais fácil ali para aquele casal? Simplesmente ignorar uma árvore, por mais bela, que a Eva admirou e viu que era boa. Tem lá os verbos, ela olhou
viu que era boa, mas Deus falou, daquela árvore não comerás. Qual que era mais fácil? Não tocar naquela árvore e você ter a sua rotina normalmente dentro do jardim do Éden ali, ou a guarda de um sábado. E além de você ter que guardar perfeitamente para que você não morresse, porque esse foi o mandamento de Deus, segundo a regra para se guardar o sábado. Muito mais fácil nós ignorarmos do que nós termos um dia de semana de reclusão, de vontades, necessidades. Mas pela dureza, o homem em sua dureza em seu coração, ele foi lá e ele comeu daquela árvore. Jesus foi interpelado do grande mandamento. E o que Jesus respondeu quando ele foi interpelado pelos fariseus? Qual que era o grande mandamento? Qual que foi o grande mandamento que Jesus passou para os fariseus? Lá em Mateus 22 diz que amar o Senhor de todo o seu coração é o primeiro grande mandamento, e amar o seu próximo. São os dois grandes mandamentos que os fariseus ali indagando Jesus: amar ao Senhor teu Deus e amar ao seu próximo. Nesse momento ali, dos fariseus ali, naquela ânsia, naquela busca de incriminar Jesus, questionaram Jesus de qual eram os dois grandes mandamentos: amar ao Senhor, a teu Deus, e amar ao seu próximo. É o grande mandamento que nós devemos seguir. Vivemos com a nova dispensação, a dispensação da graça. Como nós começamos a nossa mensagem, nós devemos ser zelosos com os ensinamentos do Senhor, das pequenas brechas que possam corromper. Assim como ali no Gênesis, a serpente ela foi astuta. Ela falou para Eva: olha aquela árvore, veja como ela é boa. Ah, mas por que Deus disse que você não poderia tocar? Aquela conversa. E a Eva, ela começou a tentar entender o que a serpente ali estava dizendo. São astúcias que muitas vezes corrompem o verdadeiro evangelho. Pequenos erros se pode transformar em grandes desastres para o evangelho do Senhor. Em Êxodo 20, vamos novamente no livro de Êxodo. Êxodo 20 está a instituição ali dos 10 mandamentos. Ali é o princípio das leis. As leis são várias, não somente a 10, mas a lei é muito complexa, ela envolve vários assuntos, vários temas. Ela regulamenta as festas, os dias, a lei principal, e tem as leis que regulamentam. Ali no livro de Levíticos, nós temos todas as outras leis. Deuteronômio também cita das demais leis. Mas os 10 mandamentos. Êxodo 23, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim, não fará imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás elas, nem as servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus.
zeloso, e visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares do que amam aos que guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalhará e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor teu Deus, que não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho ao teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu servo, nem tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nós vemos, irmãos, aqui uma leitura rápida da leitura da tábua de Moisés, no Monte Sinai, que Moisés trouxe, as tábuas de pedra escritas com os dedos de Deus. Nós vemos em específico ali o quarto mandamento, que vai do 8 ao 11, onde diz que lembra do sábado para santificar ao Senhor. E no 10 ali dá uma regrinha. Nenhum servo, nenhum animal pode fazer serviço algum. Nada se pode fazer. Esse é o sábado que foi deixado àquele povo. Se nós pegarmos, irmãos, esses 10 itens no Antigo Testamento, das leis de Moisés, e nós formos espelharmos com os ensinamentos que Jesus deixou no Novo Testamento, pegarmos as 10 leis, nós vamos achar dessas 10 leis, 9 dessas leis confirmadas no Novo Testamento. Apenas uma não estará no Novo Testamento. Nós vamos achar lá no primeiro mandamento, que é um só Deus. O segundo mandamento vai dizer ali, guardai-vos dos ídolos. O terceiro mandamento vai dizer ali, não jureis. O quinto mandamento, lá no livro de Efésios, conhecido de todos, honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. E seguir pelo não matarás, não furtarás, isso aí nas listas do apóstolo Paulo, na lista do Apocalipse, isso nós vamos achar ali em todas as tabelas dos pecados, Gálatas 5, 22, 23, ali tem. Não matarás, não furtarás, não farás falso testemunho. Mas o único item, o único artigo dessa lei dos 10 mandamentos que nós não acharemos no Novo Testamento é o quarto mandamento, que é guardar o sábado. Nós não vamos achar nenhuma citação de Cristo, muito menos dos apóstolos, com relação à guarda do sábado. Todos os demais itens ali nós encontraremos. Não acharemos nenhuma menção correlativas entre esses dois, esse quarto mandamento. Todos os outros ali nós vamos achar citações, passagens que ali o dizem. E Cristo, irmãos, como foi a pregação de Cristo? Qual que era o fundamento da lei? Vamos lá no livro de Gálatas. Uma pergunta feita pelo apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas.
Gálatas 3,19. É uma pergunta. O que é a pergunta aqui que o apóstolo Paulo está falando àqueles irmãos? Logo, para que é a lei? Para que a lei? Aí o apóstolo Paulo ali vai responder: foi ordenada por causa dos transgressores, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus em um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De sorte nenhuma, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido a lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa da fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Nós vemos aqui, irmãos, que a lei não é contra a promessa de Deus, mas ela diz que ela pudesse vivificar a justiça na verdade. Mas as Escrituras em Cristo, em tudo se encerrou. Em Cristo tudo foi encerrado, a lei. 1 Timóteo, carta de 1 Timóteo, Paulo também em 1 Timóteo ele vai nos falar para quem foi feito a lei. A lei foi feita para conhecermos a Cristo, para sabermos quem Cristo era e qual a sua função para conosco. Mas em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9: sabendo isto, que a lei não foi feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, e para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios e para os que for contrários à sã doutrina. Aqui está falando para quem foi feito a lei. Para essas classes de pessoas, e conclui e encerra aqui, para os que são contrários às sãs doutrinas. Dos ritos que não nos levam a Cristo. Uma similaridade hoje, nós temos as nossas leis, e as nossas leis são feitas, aos quais todos nós estamos debaixo dessas leis, mas ela serve para quem? Para quem a lei, as quais nós vivemos na sociedade, ela tem efetividade. Quando nós estamos na estrada, 100 por hora, passamos a 90 por hora no radar. Estamos transitando, velocidade compatível com a via, passamos e a lei não vai nos atingir. Mas se aquela placa de 100 por hora, nós passamos lá a 120, ali a lei vai fazer o efeito a nós. Ali a lei vai servir para nos disciplinar, muito mais no bolso, né, do que na educação do trânsito, mas de alguma forma ela vai ter algum efeito. Aqueles que são justos não necessitam da lei, mas aqueles que transgridem, a lei é necessária. E nós não devemos procurar os artigos da lei para nós transgredirmos. É só não extrapolarmos os limites da lei. E qual é o limite da lei, irmãos?
O limite da lei é Cristo. Se depositarmos toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa determinação, todo o nosso intuito em Cristo, aquele que cumpriu todas as leis, nós estaremos protegidos, não estaremos debaixo da lei. Cristo demonstrou isso em seus ensinos. Cristo deixou vários ensinamentos, aos quais ele participou em um dia de sábado. E aquela sua prática salientou uma ira imensa nos religiosos, os fariseus, os saduceus. E Jesus estaria escandalizando aqueles religiosos? Quantas maravilhas Cristo realizou no sábado. O livro de Lucas, ele dá vários relatos. Cristo libertou o endemoniado no dia de sábado. Cristo curou a sogra de Pedro em um sábado. Cristo, ele comeu espigas no dia de sábado. O homem da mão mirrada, Cristo curou no sábado. Daquela mulher enferma, 18 anos, Cristo também curou no sábado. Do hidrópico, aquele homem com excesso de água em seu corpo, fica uma pessoa toda deformada, foi curada também em um sábado. Todas as passagens do livro de Lucas. Cristo curou aquele paralítico no tanque de Betesda em um sábado. E além dele curar, ainda ele mandou que o homem carregasse o leito, algo proibido no sábado. Cristo curou também aquele cego de nascença com um lodo em um sábado. Se tudo isso fosse contrário à lei, Cristo não teria assim realizado, mas Cristo assim o fez. O sábado é para o Senhor. Nós não devemos reter ao sábado para nós. Cristo foi o Senhor dos sábados e não a nós. Obviamente que a lei ela é boa, a lei ela é santa, ela é íntegra, mas não para nos justificar, mas Cristo nos justifica. Cristo deixou todos os seus ensinos, todos os seus ensinamentos, para honrarmos e louvarmos ao Senhor. Mais uma passagem lá no livro de Mateus. Mateus 12. Mas, Mateus 12, 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifícios, não condenareis o inocente? Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Tudo é para o Senhor. Glorificar e santificar ao Senhor todos os nossos dias, em todos os nossos atos. Temos um dia para servir ao Senhor, necessário, isto é bom. As ofertas da igreja de Jerusalém, ela era recolhida no primeiro dia da semana. Não era no sábado, mas no primeiro dia da semana. Mas independente do dia, independente do que nós fazemos, independente dos atos, tudo é para o Senhor. As nossas ações
As nossas obras de nada servem para o Senhor. Mas o nosso coração é essencial. Tudo que fazemos também para nos aproximar do Senhor não é em vão, não é perdido, desde que seja de coração. O apóstolo Pedro teve a visão do lençol amarrado às 4 pontas, e ali o Senhor mostrou para ele de todas as coisas puras e impuras, os quais ele poderia comer naquele momento de fome. Devemos honrar ao Senhor com todos os nossos bens, com todas as nossas coisas, para com Ele. Sem o Senhor não somos nada, mas devemos ser fiéis a todos os seus mandamentos, não somente a um ou salientando algum. Isso vem desde a sua primeira ordem, a obediência ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Possamos cada vez mais crescer nos ensinos no Evangelho do Senhor. Amém?